Gerais, agora 11 horas e 7 minutos aqui na melhor programação do seu rádio. Um bom dia para você, amigo ouvinte, está sempre acompanhando a programação da Gerais FM. E hoje, com todo prazer, estamos recebendo aqui, ao vivo nos nossos estúdios, jornalista Álvaro Pereira, jornalista Priscila Pimentel e também o doutor Leonardo Aidar e Anderson Rezende. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. É um prazer receber hoje aqui nos estúdios da Gerais FM o Anderson Rezende, né, gestor da Santa Casa de Misericórdia de Coromandel, e também o doutor Leonardo Aidar, que é filho do doutor Paulo Aidar, médico super conceituado e estimado aqui em Coromandel, também da doutora Raquel, né? Vocês são referência nessa área médica em Coromandel. Suponho até que, muito provavelmente, o senhor nasceu em Coromandel, não? Acredita que eu não nasci, Álvaro? Não? Não nasci. Olha só. Mas, engraçado, quando as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou de Coromandel. Às vezes eu até preencho documentos falando que eu sou de Coromandel. Eu falo, não, tem que Você passou boa parte da sua infância e adolescência aqui. Toda a infância e Então isso é o que conta, é o que né? conta. Acidentalmente você nasceu fora de Coromandel. Um capricho da minha mãe. A gente te perdoa. A culpa não foi minha, Álvaro. A culpa não foi minha. Mas então é um prazer recebê-los hoje aqui. E eu começo perguntando para o Anderson, né? Como é que anda a Santa Casa de Misericórdia de Coromandel? A gente tem o maior apreço pela Santa Casa. Eu particularmente... Você sabe disso, né, Anderson? Pelo fato de meu pai, doutor Hermílio Rodrigues Pereira, ter sido um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia, junto com o doutor Sebastião Machado. Então, a Santa Casa, para mim, é menina dos olhos e tudo que eu puder fazer para contribuir para esse trabalho, eu farei. A Santa Casa vem passando aí por um esforço de modernização muito grande, não é? Investimentos novos sendo feitos aí na Santa Casa, e eu começaria perguntando para o Anderson como é que está a aquisição do tomógrafo, né, que é um dos passos importantes que serão dados agora para que a Santa Casa possa atender a um número cada vez maior de pacientes aqui mesmo em Coromandel, né, sem que haja necessidade das pessoas ficarem se deslocando o tempo todo para cidades maiores aqui da região. Isso, Álvaro. Primeiramente, bom dia, né, aos ouvintes da Gerais, né, que são as pessoas que estão procurando saber informação a respeito da Santa Casa. E a Gerais está sempre cumprindo o seu papel, levando essa informação para todos, porque é muito importante as pessoas saberem o que está acontecendo. E na pergunta específica do tomógrafo, dia 9 agora está previsto montagem do equipamento. Então, as pessoas que quiserem lá comparecer, será uma honra e uma satisfação recebê-los, porque no processo de modernização da Santa Casa não tem como se falar em modernização sem tomografia, porque como é que a gente vai especializar as nossas cirurgias, especializar o nosso atendimento, dar um melhor atendimento nos diagnósticos para os pacientes, mais segurança, sem ter tecnologia. Então, o processo de modernização da Santa Casa é fundamental e passa não só pelos equipamentos, mas passa pelos profissionais também, como está o caso aqui do doutor Leonardo, que é uma pessoa que tem o meu apreço, é como se fosse um filho meu, porque há quantos anos eu acompanho o doutor Paulo, a doutora Raquel, e isso é muito importante para nós. Então, estarmos aqui falando de modernização e na presença da pessoa dele, isso muito me honra. Você poderia falar um pouquinho dessa parceria que está se estabelecendo aí do doutor Leonardo Aidar com a Santa Casa nessa nova fase? E aí eu abro para que os dois possam falar ao mesmo tempo, se alternando. Isso. O doutor Leonardo, quando ele chegou a Coromandel, já para poder participar, né, da Santa Casa, juntamente com o pai dele, né, ele já abriu o processo de ficar me incentivando, né, aproveitando o meu empreendedorismo. Ele me incentivou a montarmos o sistema de videolaparoscopia na Santa Casa. E nada melhor para falar sobre a vídeo do que o próprio especialista, porque ele consegue traduzir para as pessoas a funcionalidade de todo esse processo. Cabe ao gestor da Santa Casa a coragem de implantar o sistema. E essa coragem, graças a Deus, eu tive, mas sem a parceria do doutor não seria possível,
Por que adianta montar uma tecnologia se não tem o profissional que vai executar o processo? Essa né? parceria, então, é muito importante nesse processo de modernização da Santa Casa. Eu vou aproveitar para dar alguns dados aqui, informações curriculares aí sobre o Dr. Leonardo Aidar, né? Ele é especializado em cirurgia geral, mas dentro da cirurgia geral, ele tem curso de pós-graduação em cirurgia de cabeça e pescoço. Então já é um tipo de especialidade assim, muito maior, né? São cirurgias muito mais delicadas, né? Que exigem muito mais recursos, né? E uma precisão também muito maior, né? Porque eu começo perguntando a ele quais são as cirurgias mais comuns nessa área de cabeça e pescoço que o senhor já vem fazendo regularmente em outros hospitais. Então, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, né, ela é baseada em grande parte na cirurgia de tireoide, né, corresponde por 80% das nossas cirurgias, né, e outras cirurgias, né, então nós operamos câncer de boca, operamos câncer de garganta, operamos câncer de pele, operamos câncer dos seios maxilares, né, que são esses seios que as pessoas ficam congestas na época do inverno e tudo mais, lá dá câncer também. Então, assim, é uma especialidade muito ampla, né, a área de atuação dela. Essas cirurgias mais complexas a gente opera menos, né, mas a grande cirurgia do cabeça e pescoço é a cirurgia de tireoide. Doutor Leonardo, que tipo de cirurgias nessa área de cabeça e pescoço poderão ser feitas em Coromandel após, por exemplo, a aquisição do tomógrafo e após a aquisição também desse sistema de vídeo? Da parte de cabeça e pescoço, falando da videolaparoscopia, começou agora a implementação na especialidade de algumas cirurgias serem feitas por videolaparoscopia, usando, por exemplo, como acesso à cavidade oral. Então você opera dentro do pescoço do paciente através da boca. Agora, das outras especialidades, depende muito da gente ter UTI, da gente ter médicos que trabalhem na UTI, da gente conseguir trazer um outro colega, né? Porque cirurgia a gente não faz a duas mãos, a gente faz no mínimo a 4, né? Uhum. Então, assim, isso tudo vai depender da gente ter um local para trabalhar, né? Uhum. Então, o especialista hoje em dia, ele depende muito, né, da estrutura do local que ele trabalha, né? Isso mudou muito ao longo dos anos no Brasil. Então, se a gente tiver um hospital que é capaz da gente poder prestar esse serviço, eu acredito que muitas das cirurgias de cabeça e pescoço poderão ser feitas aqui. Anderson, e aí? Como é que fica a pressão sobre o gestor da Santa Casa? Né? Você tem que oferecer os meios, né, para que ele possa fazer essas cirurgias com segurança. Tudo que ele está falando é de muita propriedade e é de encontro daquilo que eu sempre falo. Não existe hospital sem modernização. Não adianta. Estamos lá implantando a UTI. A laje da UTI será o complemento do bloco cirúrgico, aonde possibilitará no futuro justamente essa modernização do bloco para que venhamos a ter esse tipo de cirurgia. Claro que não tem como eu fazer a passos de mágica, né? Eu estalar o dedo, né, e a coisa acontecer. Requer recursos financeiros, né? Requer muitas parcerias, porque graças a Deus a Santa Casa tem muita parceria. Eu tenho muitos parlamentares que ajudam a instituição, que estão afins de fazer com que a nossa comunidade receba um hospital de melhor qualidade. E para isso, quem vai ganhar muito? O nosso corpo clínico, porque ele tendo uma estrutura melhor, ele tem muito mais segurança de atender o paciente e a cirurgia ser o êxito que nós sempre procuramos. Porque o único objetivo do hospital, o paciente. E a reabilitação do paciente. Nós não tem hospital ali para... Por exemplo, eu não tenho um hospital para arrecadar dinheiro. Não é isso. A Santa Casa é um hospital filantrópico. Pra vocês terem uma noção, ela atende 82,4% SUS. Ou seja, gratuito. Então, por isso que há necessidade de ter parceria com os parlamentares federais, parlamentares estaduais, porque eu agora fiz convênio com o IPSENG, com o IPSN. Por quê? Para poder aproximar o Estado da instituição. Porque é mais recurso que chega na instituição, tem jeito de eu cobrar mais dos deputados estaduais, e isso faz com que as coisas andem. Porque uma saúde, ela é feita de tripartite. Ou ela é federal, estadual e municipal. Então todos têm a sua função.
E graças a Deus eu sou muito abençoado, porque eu tenho o prefeito atual, o Fernando Breno, que ele entendeu que saúde tem que ser modernizada. E essa parceria com a prefeitura hoje é fundamental para a manutenção do dia a dia ali da Santa Casa? O custeio do dia a dia? O custeio, porque o difícil de um hospital é o custeio. Há um repasse mensal da prefeitura para a Santa Casa que deve responder ali pelas despesas regulares com funcionários, etc. Tudo tem, é um conjunto, são vários recursos entrando na Santa Casa para compor o bolo. Nós já tivemos oportunidade de entrevistas com o prefeito Fernando Breno aqui na Gerais FM, de tratar do assunto de Santa Casa, e ele sempre fala assim com muito interesse sobre o projeto. Ele gostaria que a Santa Casa se tornasse assim uma referência mesmo em medicina aqui em Coromandel, para atender não só pacientes de Coromandel, mas de toda a região. Em quanto tempo, Anderson, você acha que teremos aí as dependências, né, da UTI prontas para serem credenciadas, vamos dizer assim, pelo SUS, como um hospital mesmo de atendimento público? Conforme o cronograma, que eu tenho que seguir todas as normas da RDC 50. Que o projeto da Santa Casa... Explica pra gente o que é RDC 50. RDC 50 são as normas que regulamentam a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária, eu tenho um cronograma com eles de execução. Então, eu tenho que fazer várias adequações no hospital. São várias. Começa na portaria e vai parar lá na lavanderia. Entendeu? Para as pessoas entenderem como é que funciona isso. Então, não é apenas montar uma UTI, apenas montar o CDI. Não, são várias adequações que tem que ser feitas. A UTI, com 90 dias, respeitando o prazo, né, que nós temos um problema muito grande, que nós temos que respeitar o prazo de cura do concreto. Então nós não podemos colocar uma laje lá e 2 dias depois tirar as escoras e começar a fazer UTI. Não é assim que funciona, entendeu? Então nós temos que respeitar as regras da engenharia, né? Então são várias coisas que tem, mas dentro de 90 dias vai estar apta a estar credenciada no Ministério da Saúde. Só um parênteses, doutor Leonardo, ali muitos cumprimentos ao senhor ali, ó. Parabéns, doutor Leonardo, jovem médico seguindo os passos dos pais, sucesso. Família muito querida mesmo em Coromandel, e muitas manifestações aí na internet, já como repercussão da nossa entrevista ao vivo aqui na Gerais FM, que está indo não só para Coromandel, mas para pelo menos 22 municípios aqui da região, já que a Gerais é uma rádio de alcance regional. Bem, então, em 90 dias, a parte física, vamos dizer assim, da UTI já estará pronta, em condições de ser, eventualmente, credenciada pelo SUS já como uma justamente, para atender não só pacientes da região, mas não só pacientes de Coromandel, mas da região. Seriam quantos leitos, Anderson? A UTI, ela vai passar de... nós temos uma UTI montada lá na Santa Casa de 5 leitos. Porém, 5 leitos não passa na especificação do RDC 50, que é da vigilância sanitária. São necessários 10 leitos. 10 leitos. São 6 leitos para o SUS e 4 leitos convênios. Convênios que eu falo particular, convênio Unimed, convênio IPCN, IPSENG, e por aí fora vai. Porque isso é a regra de cada unidade de UTI. Para formar um CDI. Às vezes você pode ter 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, entendeu? Então, o importante é o seguinte, que a nossa unidade, pela população de Coromandel, ela vai atender especificamente bem Coromandel. Coromandel vai ficar bem assistido quando a UTI estiver funcionando. E aí o passo seguinte seria ter um centro cirúrgico também com recursos para que o doutor Leonardo possa fazer essas cirurgias eletivas mais sofisticadas. Isso, claro. Eu estou extremamente ansioso, que para me mexer na reforma do bloco cirúrgico eu preciso terminar a UTI. E essa entrevista aqui vai criar muita expectativa em relação a essas cirurgias eletivas. Então nós precisamos ter mais ou menos também aí uma ideia de em quanto tempo o doutor Leonardo já poderá estar fazendo essas cirurgias. Você imagina em quanto tempo depois para ter um centro cirúrgico também em condições de atender? Todo o meu cronograma,
Eu quero ver se eu consigo concluir toda a etapa do hospital de modernização com 2 anos. 2 anos. 2 anos eu quero concluir tudo. Tudo que eu comecei eu quero concluir. Se Deus me permitir. Porque a primeira coisa é Deus em primeiro lugar. Permitirá, sem dúvida. Se Ele me permitir, Deus vai ajudar com que eu vou ter esse ânimo para poder fazer com que isso funcione. Para isso eu tenho a parceria com o doutor Leonardo, né? Tem outro colega também que quer ajudar também, que é o doutor Marcelo André também. Tem o doutor o urologista que vai começar a fazer cirurgias de urologia em Coromandel, que é o doutor João Paulo. Pensando em termos assim de 2023, que é o próximo ano aí que temos pela frente, que tipo de cirurgias já poderão ser feitas pelo Dr. Leonardo com os recursos disponíveis no momento, mais o tomógrafo? Eu acho que para 2023, como o Anderson falou, né, a gente vai aos poucos, né? Então a gente vai fazer pelo menos a cirurgia mais comum, né, videolaparoscópica, que é a cirurgia de vesícula, né? Vesícula. Mas com o atual material que nós temos, tem muito conforto para fazer cirurgias de hérnia, né? A gente vai poder corrigir as hérnias das pessoas por dentro da barriga delas, né? E com o avançar, né, da modernização, né, a gente pode até conversar com outros colegas, né, para trazer cirurgias como até a cirurgia bariátrica para Coromandel, né? Uma cirurgia que eu não faço. Eu bati o queixo aqui, será que fez barulho? Não tem problema. E a gente fica naquele formato, parece formato de podcast, né? Fica tenso, né, conversando aqui. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente tem que dar um passo cada vez, então a gente vai fazer o que é mais comum, e o que é mais comum normalmente é o mais simples. Apêndice também é uma cirurgia bem comum, né? Apêndice hoje divide com vesícula a cirurgia mais comum da videolaparoscopia, né? Assim, de onde eu venho, né? Eu não me lembro, eu fui fazer, porque eu também trabalho em Patos, no hospital regional. Lá a gente às vezes faz aberto e a gente fala aberto e fechado, né? Aberto é quando é o corte, fechado é quando é a videolaparoscopia. Eu não me lembro lá em São Paulo de ver ninguém fazer aberto, só vídeo. Então isso é um costume, Álvaro, que vai com o tempo, né, a depender dos colegas que vão vir. Então ele falou assim, a gente está falando, por exemplo, você me perguntou da cabeça e pescoço, mas o hospital com a atual estrutura que está se modernizando vai poder ter cirurgia urológica, que tem uma demanda muito grande, cirurgia vascular, que tem uma demanda muito grande. Então essas cirurgias poderão ser realidade dentro de 2 anos, ou menos. Priscila. Atualmente, né, a gente sabe que esses investimentos, certamente eles vão atrair novos profissionais para o hospital. Mas, atualmente, quais são as especialidades que a Santa Casa oferece? Atualmente, lá tem o clínico geral, né? Os clínicos, né? Que são 4, acho que todos, né? Todos acho que atualmente é cardiologia, cardiologia, anestesiologia, isso, cirurgia geral, obstetrícia e ginecologia. E cirurgia urológica também, urologia. E como é que está a questão da pediatria na cidade? Essa questão é a questão mais delicada, porque é um profissional que é difícil de se encontrar no mercado. Inclusive, até para ter pessoas fazendo a área, está até um tanto quanto estranho. Eu tenho um contato muito grande com o pessoal da UF Uberlândia, que é o centro mais próximo formador aqui de Coromandel. Para vocês terem uma noção, eu não consegui ainda. Eu não consegui. E as pessoas não querem especializar em pediatria. Por que isso, hein, doutor Leonardo? Porque eu percebo que em Brasília também havia essa dificuldade de encontrar médicos pediatras em Brasília. A procura por médicos pediatras era muito maior do que a oferta ao mercado. Medicina sofre ciclos de especializações. Então, por exemplo, assim, atualmente existem algumas especialidades que o mercado é melhor, e aí as pessoas tendem a fazer essas especialidades. Com o ano, essas especialidades se tornam, né, cheias de profissionais, aí as fontes pagadoras passam a pagar menos, aí entra num novo ciclo. Né? A gente está vendo agora, né, uma volta do interesse pela pediatria, porque não tem profissional no mercado. Então o profissional está muito valorizado, a remuneração aumenta. Só que aí você pega um pediatra, né? Hoje em dia, Álvaro, raramente a gente faz só a especialidade. Normalmente você faz a especialidade e faz uma subespecialidade. Então, a pediatria hoje em dia, para você formar um pediatra, são 3 anos. Ele terminou pediatria, então ele é um pediatra generalista. O que ele vai fazer? Alguma sub, então vai mais 2 anos, mais 1 ano. Então é um profissional que hoje você vai ter no mercado daqui 5 anos. Entende? E aí ele acabou de formar. Aí você fala o seguinte, vamos chamar esse profissional para o interior. Aí ele chega assim, o hospital não tem condição de eu trabalhar.
Então, assim, a modernização do hospital é importante porque aí ele chega e fala assim, aqui eu consigo trabalhar. Entendeu? Quer dizer que os profissionais mais qualificados, mais especializados, eles são atraídos também por ter recursos, né? O hospital precisa dar a ele os meios para que ele possa realizar as suas cirurgias com segurança, com precisão, não é? Isso. Sem estrutura, a cidade não consegue atrair grandes profissionais ou profissionais mais especializados. Isso é tudo na vida, né? Por exemplo, eu estava conversando com um colega meu e estava falando sobre fazenda. Eu não entendo nada de fazenda, né? Então, assim, falou assim, você não produz muito sem recurso. Você precisa de adubo, precisa de um bom agrônomo, né? Precisa de maquinário. No não fundo, precisa... tecnologia. Hoje, Tecnologia. o próprio produtor rural que queira ter rentabilidade, ele tem que trabalhar com tecnologia. Tecnologia. E a medicina é a mesma coisa. É. A própria estrutura que a cidade oferece também, né, de qualidade de vida, porque muitos não querem ir para os pequenos municípios. Eu já não sei falar isso para você, sabe por causa de quê? Eu morava com minha mulher em São Paulo e eu fui para assim, o próximo trânsito que eu pegar, eu vou matar alguém. Entendeu? Porque eu trabalhava no local que ficava 10 km de distância da minha casa, eu gastava 1h30 para ir, 1h30 para voltar, escutando gente falar mal da minha mãe no trânsito, entendeu? Xingando a minha mãe. Então, assim, você tem em São Paulo, eu morava em São Paulo, né? As coisas que são de São Paulo, mas tem as coisas de São Paulo que as pessoas não querem. Então, aqui em Coromandel, qualquer lugar que eu for, o mais distante eu gasto 2 minutos. Assim, se eu for uma pessoa antipática que não gosta de conversar com os outros, não posso morar aqui, porque onde eu ando eu tenho que parar e conversar com alguém. Em São Paulo é ótimo, você não conversa com ninguém, ninguém olha na sua cara. Então, eu discordo, eu acho assim, eu acho que o profissional não está aqui, porque em muitos casos ele chega lá, olha a estrutura do hospital e fala, não tem como prestar serviço para você, entendeu? Mas eu acho que com o tempo, às vezes a gente vai ter problema do cara querer vir e não ter espaço para ele, porque tem também o tamanho do mercado, né? Então, assim, o cara fala, não, a cidade é boa para viver, o hospital é bom para trabalhar, mas já tem 2 pediatras lá, então eu não consigo ficar lá, entendeu? Limite de população, que chama. Por isso que quando a gente vai falar em modernização de hospital, a gente tudo tem um limite. Até para me escolher o tomógrafo para colocar na Santa Casa de Coromandel, eu tive que olhar o limite do equipamento. Que a população de Coromandel suportava e consegue manter o equipamento. Porque o equipamento, se você não usar ele, não fizer nada com ele e fechar a porta lá e guardar ele lá dentro dessa casa, ele custa 13 mil reais por mês. É para ser usado. Então ele foi feito, é para ligar ele e não desligar mais. É verdade. Entendeu como é que é? Então a gente precisa de fluxo. Fluxo. Eu que sou empreendedor, quando eu falo em fluxo, é claro que eu vou querer fluxo. Agora, hoje fluxo de muito... pessoa, fluxo de exame, fluxo de equipamento, fluxo de médico, claro, é óbvio que eu vou querer isso. Né? Agora, Anderson, hoje é muito grande o fluxo de pacientes se deslocando para outras cidades para fazer exames de tomografia, principalmente no patrocínio, né? Muito comum. É por isso que desde quando eu assumi a Santa Casa, eu fiz uma promessa que isso não ia acontecer. Que eu ia fazer minha parte. Então, assim, requer um esforço enorme, porque não é fácil, esbarra-se em recurso financeiro, que é outra coisa. Só é possível, e está sendo possível, porque a comunidade abraçou a causa. Você entendeu? Seja A, seja B, seja C, mas todos abraçaram a causa. Porque o benefício não é meu. O benefício não é meu. O benefício é da comunidade. As pessoas têm que entender que o benefício da melhora do hospital é da comunidade. Sem dúvida. Há pouco tempo, alguém fez uma colocação para mim que assim, eu não chorei de vergonha. Porque a pessoa virou para mim e falou que eu tô só preocupado com a infraestrutura do hospital. Eu me deu vontade de chorar e sair correndo. Porque eu pensei assim, então não adiantou o esforço todo que eu tô fazendo, hein? É verdade. Porque aí eu fiquei pensando, sem estrutura se eu não trago a estrutura do tomógrafo, de ultrassonografia, de vídeo, de endoscopia, colonoscopia. Sem a estrutura você não traz os médicos. E aí se eu não tenho isso e não tem estrutura física, uma sala para colocar isso, porque adianta eu colocar o aparelho lá na rua, lá de fora? Evidente. Então, as pessoas têm que entender isso, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque é o seguinte, isso pode estar afetando até o ânimo da pessoa. E a Santa Casa é uma construção antiga, né? De muitos anos. Tem que ter o maior cuidado para construir lá, não pode construir de qualquer jeito. Então tem que ter um processo, uma coisa muito bem elaborada,
Tudo tem que estar a rigor da vigilância sanitária, porque eu não posso colocar em risco o trabalho do doutor Leonardo. Eu tenho que oferecer para ele uma estrutura que ele sinta confortável em trazer para a sociedade o paciente saudável. Porque o paciente chega lá doente com ele, né, lá no ambiente hospitalar, ele tem que devolver ele lá onde? Ele tem que devolver ele para a sociedade sadio. Então é assim que funciona. Agora, sem infraestrutura, tem jeito de fazer isso? Então as pessoas não entendem. Claro que não. O básico é a estrutura. E nós não tá falando nem de coisas complexas, né, doutor? Nós não tá falando nem de coisa complexa. Para você ter uma noção, nós estamos conversando em vídeo, a maioria dos lugares já está em robótica. Então, assim, se nós está correndo, nós vamos ter que correr mais ainda. Porque o negócio tá pior. Então, eu quero saber quando é que começam essas cirurgias, doutor Leonardo? De vídeo? De vídeo. Então, a gente tem em programação de tentar fazer a primeira manhã, né? Então, vai ser uma cirurgia, a gente vai tentar fazer a primeira manhã, né? Há uma mudança organizacional muito grande na Santa Casa, porque quando a gente fala de alguma coisa, a gente tem que falar de equipe. Né? Medicina hoje é falar de o técnico entender o que ele tem que fazer, o enfermeiro entender o que ele tem que fazer. Então, amanhã eles vão fazer, a gente vai tentar fazer a primeira videolaparoscopia, né? A gente marcou só uma, né? Porque vai ocupar a manhã inteira, porque vai ser uma mudança sem dúvida. Na vida de todo mundo. Um marco, né? Porque assim, a videolaparoscopia, sem dúvida. Que tipo de cirurgia será? Vou deixar você chutar e acertar. Qual que você acha? Eu acho que é tireoide. Não é tireoide. Chutou, errou, hein? Mais comum. Chutou. O senhor falou que era mais comum das cirurgias de pescoço, cabeça e pescoço. Eu fui na lógica. Se eu fizer uma cirurgia de tireoide por vídeo aqui, é porque a Santa Casa tá voando baixo aqui, entendeu? Mas não, é uma cirurgia de vesícula. Entendeu? Muito bem. Vai ser a mais. Eu acho na vida assim, a gente sempre tem que dar o passo mais seguro. Né? Então a nossa Santa Casa permite hoje fazer essa cirurgia. Né? Muito bom. Então a gente vai fazer. E vencida essa etapa, os pacientes com problemas de vesícula já poderão agendar essas cirurgias em Coromandel. Já é o primeiro passo importante para não ter que ficar se deslocando para Uberlândia, Patos de Minas ou Patrocínio. Talvez a gente... Essa de vesícula? A gente traga de Patrocínio para cá, né? De Monte Carmelo, né? A gente tem que ver o seguinte, né? A gente pensa muito em Coromandel, mas a gente tem que pensar em Coromandel como o Anderson falou, virando uma referência. E referência não é municipal, né? Tem que ser pelo menos regional, entendeu? Dúvida. Então a gente primeiro vai fazer pelos coromandelenses, mas depois a gente vai fazer pela região do Alto Paranaíba. Assim como o Patrocínio já nos atende hoje, entendeu? Muito bem, e Uberlândia e Patos em outras especialidades. Uma coisa muito importante, Álvaro, que a gente tem que falar é o seguinte, as pessoas acham que a gente fica doido para mandar o paciente para fora. Não é assim que funciona. O que acontece é o seguinte, a gente tem que procurar desafogar os hospitais maiores para as cirurgias mais complexas. Para as pessoas não ficar no corredor aguardando a vaga. Então nós precisamos ter essa compreensão. Eu não sou concorrente da Santa Casa de Monte Carmelo, nem concorrente da Santa Casa de Patrocínio. Aliás, o doutor Leonardo atende lá na Santa Casa de Patrocínio. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Cada um com a sua atribuição, cada um com a sua função, cada um com a sua especialidade. Porque quando você melhora um hospital, por exemplo, em Coromandel, você não está melhorando. É igual o doutor Leonardo falou, você não está melhorando, não é Coromandel, não. Você está melhorando a possibilidade, numa emergência, você fazer da região do Abadia dos Dourados, de Guardamó, Vazante, correto? De Patrocínio, Monte Carmelo. Então, é um conjunto, é uma somatória de esforços para poder fazer as coisas funcionarem. E o importante é desafogar o sistema, né? Isso. Porque se todo mundo for para Uberlândia, vai congestionar o sistema de Uberlândia. Senão como é que vai fazer? não tem como. Mas é isso, olha, foi um prazer enorme recebê-los aqui nos estúdios da Gerais FM. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, doutor Leonardo. A palavra está com vocês aí para a gente encerrar essa entrevista. Vou falar você primeiro, Anderson. Você gosta de falar, eu gosto de falar pouco. Tá certo. Cometido. Álvaro, eu sou extremamente grato
A minha gratidão, ela é eterna, você sabe disso. Gratidão por você abrir esse espaço para nós, pela Gerais FM, pelas pessoas em Coromandel que abraçaram a causa e me ajudam, porque eu não faço nada sozinho. Nada. Dica de nada. Eu não faço nada. De todas as pessoas, provavelmente a que menos faço sou eu. Então, as pessoas é que fazem com que as coisas vão se tornando realidade. Eu sempre peço a Deus todo dia para me iluminar, para me dar muita força, muita persistência, porque o que faz as coisas funcionar é persistência. Você foca em determinada coisa, né? Eu estou focado na melhoria do hospital e para chegar ao objetivo final requer muita persistência e muita ajuda. Então eu preciso de ajuda, preciso da ajuda do prefeito municipal, eu preciso da ajuda dos vereadores, eu preciso da ajuda dos deputados federal, estadual. Eu vi que lá na Santa Casa comunidade. você inclusive relaciona lá o nome de todos os deputados que apoiam a Santa Casa através de emendas. Isso é muito Isso, bom. é muito Mostra bom. sua gratidão a todos os Eu deputados, sou sempre independentemente de partido. E independente. Afinal de contas, o paciente que vai lá é multipartidário. Então são vários É partidos. brasileiro. É brasileiro. Essa causa, né? Eu trabalho saúde, pro brasileiro, saúde pro paciente. é uma Eu não causa trabalho pro partido A e nem B. suprapartidária. Você tá entendendo? Então, assim, para funcionar, para dar certo, para nós obtermos êxito, é necessário que toda a equipe da Santa Casa, desde a faxineira, que começa a fazer a limpeza do hospital, organizar o bloco, tudo, até o corpo clínico, todos são de extrema importância para que o nosso paciente receba todo esse atendimento da melhor maneira possível. Não se faz nada sozinho, tem que ser a equipe. E a equipe passa por todos. Isso é que é importante. Então, eu sou muito grato de ter o Dr. Paulo como, não só como corpo clínico lá, mas como meu amigo pessoal. A doutora Raquel, como minha amiga especial, o doutor Leonardo. A nossa relação não é só relação médico-provedor, não. A gente troca de ideia, a gente tem as nossas rusguinhas, né, doutor? Então, assim, para que a gente possa encontrar a melhor solução. Não é Esse assim, é o doutor? Anderson, hein? Na Mas, verdade, Anderson, tem parabéns pelo os chiliques, trabalho né, que... com o Anderson, né? Anderson, isso não pode, Anderson. Isso tá errado, Anderson. Tem que comprar isso aqui, Anderson. Mas parabéns pelo trabalho que você vem realizando. É uma doação, a gente está acompanhando isso de perto, é uma doação integral, né? É, o seu integral. tempo dedicado integralmente hoje à Santa Casa. E a coisa só funciona assim, né? Se E for em antes de tempo finalizar, Álvaro, eu quero convidar as pessoas. Vá na instituição. Visite, conheça as Não obras. vai lá só quando estiver doente, não. Perfeito. Vai lá, Fica sadio. feito o convite aí, Né, para poder ver as melhorias da instituição, dar uma palavra de conforto, um apoio, isso tudo ajuda, gente. Não precisa ser só dinheiro, não. Um abraço apertado, ó, fica duro aí. Isso aí já Certo. ajuda demais, gente. Então é muito importante. Dia 9, se nada der errado, estará sendo montado o tomógrafo de Coromandel. Vai Muito ser bem. um marco histórico. E amanhã, E amanhã a marco primeira- histórico já, o primeiro marco histórico, a primeiro marco cirurgia histórico da eletiva cirurgia aí de de vesícula. videolaparoscopia. Muito bom. E aí quem vai falar para nós é o doutor Leonardo, porque afinal de contas ele é o ator principal da Doutor de Leonardo, fazer antes que funcionar. você fale e encerre a nossa entrevista, tem uma mensagem ali da doutora Raquel, olha só que interessante. Ó, doutora. É maior do que ela, né? Ela não, Não consegue. Ela está Ela dizendo não ali, ó, consegue. excelente, Não esclarecedora entrevista, pessoas competentes e comprometidas que abraçaram a causa de modernizar a saúde de Coromandel. Orgulho do filho médico extremamente preparado para participar desse momento histórico da evolução da saúde da nossa amada cidade. Sucesso, que Jesus abençoe generosamente todas essas iniciativas. Mensagem da doutora Raquel aqui para gente, através da internet. Muito bom, hein? Doutora, só complicado. não pode fazer isso com nós não. Faz o filho chorar e o provedor chorar, ué. Não pode fazer isso não, ué. Ontem eu tava em casa, né? Eu tinha ficado em silêncio, né? Aí você mandou mensagem pra mim, eu não acredito, cara, que ela mandou a mensagem, entendeu? Mas tudo bem. Sobre o que o Anderson falou, de eu ser o ator principal, na verdade o ator principal é a Santa Casa. Uhum.
Então, eu acredito muito na ideia de equipe. Eu fui criado, né, a minha formação é a formação médica que acredita em equipe. Então, assim, amanhã a gente não entra sozinho no palco, entra uma peça inteira, né? Todo mundo vai ter um papel fundamental para ver se acontece, né? E espero que dê certo, espero que a gente consiga concluir toda a cirurgia, né? Que todo mundo veja como é diferente, como que a preparação é diferente, porque é uma cirurgia que a preparação é toda diferente. Se tudo der certo, quem sabe a gente vai ter um pós diferente, porque grande parte das cirurgias de vesícula a pessoa vai embora no dia para casa, né? Então, assim, vamos Muito ver se a bom, gente consegue. prazer enorme recebê-los então aqui na Gerais FM. Vamos continuar acompanhando de perto esse processo de modernização da Santa Casa com grande interesse. A Gerais FM teve a honra de participar de uma campanha de apoio à Santa Casa e estaremos sempre dispostos a apoiar a Santa Casa em todos os momentos, viu, Anderson? Conte sempre com a gente aqui, conte sempre com a gente também, doutor Leonardo. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM por ter nos acompanhado nessa entrevista.